Ok, pessoal, pedimos nossas sinceras desculpas, né? Pedimos nossas sinceras desculpas por sair da live assim, né? O pessoal ainda não entrou. Espero o pessoal entrar, vamos partilhando aí. Pode partilhar, Candenga, pode partilhar. Já temos uma pessoa em on. Pessoal, pedimos nossa sincera desculpa, não é? Pelo nosso constrangimento. É que o nosso convidado, o professor universitário, não é? Está com dificuldade de entrar. Está com dificuldade de entrar. Para isso. Já quem está com dificuldade de entrar, por isso que estamos assim, então vamos avançar com o Candiengue, não é? Vamos avançar com o Candiengue, ele que vai nos abrilhantar, não é? Sobre essa questão, não é? Da existência em Angola, não é? Iniciativa pesquisa, se tem ou não. Para isso, o Candiengue, voltarias a apresentar-se, por favor? Boa tarde a todos, né? E boa noite também a todos e a todas. Saudações conforme o fuso horário. Eu sou Antônio Domingos Candiengue, falo-vos a partir do estado do Ceará, Brasil, e estamos aqui para partilharmos a temática que passa em rodapé, não é? A questão da pesquisa científica em Angola e a fuga de quadros angolanos, se não mesmo africanos, né? E vamos ficar aqui aproximadamente uma hora, falarmos destas questões e também, enquanto isso, aguardamos a entrada do professor, que também fará parte desse painel. Então, acho que resumidamente é isso, né? E pronto. Ok. O pessoal está reclamando ruído. Ok. Então, vamos debater um pouquinho sobre a questão da existência em Angola, iniciativa da pesquisa científica ou não. Agradeceria que o pessoal partilhasse, comentasse aqui, desse o seu contributo, qual é a sua visão, críticas, sugestões, e aqui também colocassem à tona os vossos comentários, as perguntas, etc. Kanyeng, nós vemos assistir, não é, no mundo, particularmente o continente africano, não é, Angola sobretudo, a fuga de vários quadros ou cérebros que vários autores e autoras, não é, africanos vêm trazendo em à tona. Nós gostaríamos de perceber, em um breve resumo, o que lhe apraz em dizer sobre as fugas de cérebros, não é, que se assiste no continente africano, sobretudo angolano. Liga o microfone. Pronto. Sobre essa questão que me coloca, a fuga de quadros angolanos e africanos, é uma questão difícil de ser pensada, né? Porque pensar a fuga de quadros africanos, de quadros angolanos, é preciso atrelar este critério a outros elementos que eu acho elementos fundamentais, não é? Assim,
de forma muito resumida sobre a fuga de quadros angolanos e a fuga de quadros africanos, nos convidarmos a pensar a realidade acadêmica africana e mesmo angolana e, sobretudo, o modo como esta realidade acadêmica se desenvolve no seu dia a dia. Pois pensar a fuga de quadros angolanos e africanos, no seu âmbito geral, é precisamente pensar as especificidades que a sociedade angolana nos apresenta. Porque até a própria fuga de quadros seria uma questão a fazer, né? O que é que seria fuga de quadros para a sociedade angolana, por exemplo? O que é que seria a fuga de quadro para a África? Porque é a partir destes questionamentos que nós vamos entender a razão de existência destas possíveis fugas ou não. Então, é fundamental pensar aqui que mecanismos estão disponíveis para que haja ou não a fuga de quadros dentro da nossa sociedade. Então, é a partir destes elementos, desde a indústria acadêmica, incentivos à pesquisa científica e, sobretudo, o amparo de um mercado precisamente científico seja possível. Então, é preciso pensarmos primeiro na problematização do que seria a fuga de quadros nas sociedades, na sociedade angolana e concretamente nas sociedades africanas e atendendo às suas especificidades. Só assim é que nós conseguiríamos identificar o que seria a fuga de quadros e como é que esta fuga de quadros se dá. Penso que, de forma resumida, é isso. Ok, Kandieng, obrigado pela breve introdução, não é? Pela brilhante introdução. Nós temos assistido, não é? Tal como eu disse no princípio, autores e autoras vêm trazendo, não é, a questão da fuga de cérebro, não é? Eu trago aqui a Jumia Adesínio, não é? Num dos seus textos, ela vem questionando sobre a fuga de cérebros africanos, não é? E ela aponta, não é, um dos elementos, não é, que tem levado muitos estudantes, não é, africanos para o exterior do país, não é? Sobretudo falo da fragilidade das nossas faculdades. Olhando para uma perspectiva angolana, será que a fragilidade, não é, das nossas universidades também tem influenciado na questão da fuga de cérebros, não é, angolanos? Pronto, desculpa aí, estava com o microfone desligado. A princípio, eu diria que sim, né? Mas que não devemos apenas culpabilizar as próprias universidades. É necessário pensarmos o sistema educativo que se instaurou no país. Assim, as universidades fazem o seu papel, mas é necessário que haja uma vontade individual, por um lado, e por outro lado é fundamental que haja incentivos institucionais, né, e não institucionais, no sentido de promovermos pesquisas científicas, no sentido de provocarmos, no bom sentido, a vontade dos acadêmicos a pensar sobre tudo aquilo que os envolve. Assim, se houver estas iniciativas e houver um incentivo
e haver a vontade política de se constituir universidades capazes de pensar a realidade social e que estas incentivem no seu cotidiano a pesquisa, penso eu que teríamos poucas, se não mesmo registro de fugas de cérebros. Então, o pesquisador precisa encontrar um campo fértil. E nós temos esse campo fértil de pesquisa. Mas agora, é necessário que haja também condições para que esta pesquisa seja possível. Porque não adianta eu ter iniciativas em promover, em pesquisar uma determinada coisa, né? E que, no final de tudo, eu não tenho respostas satisfatórias da pesquisa levada em causa. E então, as universidades, as próprias instituições estatais, e aqui pensar sobretudo os órgãos responsáveis para pesquisa em Angola, é fundamental que se questione se temos a fuga de quadros em detrimento do sistema de ensino, das universidades que o país tem, então que tipo de educação é que se tem? É a partir desse sistema de educação que nós vamos ver se realmente as nossas universidades, sejam elas públicas ou não, estão dispostas a tirar dos seus orçamentos, a tirarem dos seus recursos, sejam eles humanos ou não, à disposição da pesquisa. Então, estas são algumas questões que nós devemos ter em conta. Porque em Angola existe, nós temos a iniciativa em pesquisas, mas estas pesquisas retornam, se retornam, como é que elas são encaradas? E, por outro lado, que tratamentos se dão a estas pesquisas que são feitas? Então, são estes questionamentos que nós vamos aqui buscar, no sentido de se pensar o papel das universidades no combate ou na evasão de fuga de quadros. Assim, seria viável que nossas universidades fossem, sobretudo, vocacionadas à promoção intensiva da pesquisa, seja ela em caráter individual ou coletiva. Com isto, com certeza, teríamos melhores condições e melhores pesquisas no país. Kandieng, acabaste de falar que em Angola existe iniciativa, ou temos iniciativa na pesquisa científica. Gostaríamos que se apontasse aqui, não é? Quais universidades, não é, têm essa iniciativa na pesquisa científica, não é? E de que forma, ou quais são, não é, os elementos que têm, ou seja, se o próprio Ministério do Ensino Superior tem incentivado na questão da pesquisa científica. Questiono isso aqui por quê? Porque nós vemos assistindo, não é, a questão da imposição, não é, das políticas neoliberais dentro do continente africano, sobretudo em Angola. Percebes? Em que nós assistimos estudantes, não é, professores, a manifestarem-se, né, a fazer manifestações, greves, a respeito, não é, das políticas que são implementadas, não é, que não vão de acordo com a realidade social de cada indivíduo. Há tempos atrás nós presenciamos uma manifestação de estudantes, não é, angolanos,
e que foram barbaramente reprimidos pela Polícia Nacional, não é? Reivindicando a questão da privatização, não é? Que será uma outra temática que vamos abordar aqui, das privatizações. Achas que em Angola, afirmas aqui que existe iniciativa na questão, na pesquisa científica, não é? Gostaríamos que você apontasse dados aqui e de como tem feito, ou como o Ministério da Educação tem feito para monitoração dessa questão da investigação científica. Certo. Aqui, falando de organismos que fazem a pesquisa científica, são várias instituições, não é? Embora em número muito, mas muito reduzido. Podemos aqui citar a questão da Universidade Católica, não é? A Universidade Católica tem um departamento, não é? Que faz muita pesquisa ligada ou virada para Angola, não é? Produz muita coisa, não é? E que, de certo modo, estas pesquisas são apresentadas, não é? Mas que a sua, digamos assim, a sua distribuição nos demais setores, ao público e tantos outros elementos que sejam necessários para que o público tenha acesso a estas pesquisas, são elementos muito ínfimos, né? Não temos um apoio das instituições para que estas produções, pesquisas feitas por estes organismos, como citamos aqui a questão da Universidade Católica, dentro da própria UAN, faz algumas pesquisas, mas que estas depois não desenvolvem, não sobressaem, porque não há, digamos assim, um investimento satisfatório, não há, digamos assim, uma atenção especial a tudo isso que se faz. Então, e aqui questiona-se também que interessa que o próprio setor, não é? O próprio Ministério do Ensino Superior tem para com o país relativamente à questão da produção científica. Porque não basta termos iniciativas muito boas, né, no âmbito da produção científica, quando os elementos que deviam apoiar estes setores são elementos que excluem-se desta responsabilidade, né? Excluem-se dessas iniciativas e que olham a pesquisa num termo do faz de conta, não é? E existe um texto do Boaventura de Souza que ele fala precisamente da crise das universidades no século XXI, em que as universidades estão mais preocupadas com a produção de capitais, né, no caso, capitais financeiros, do que com a produção científica. E então, com estes posicionamentos e a economia global talvez lhes puxe para estas necessidades, caímos em crises. E estas crises cingem-se precisamente em deixar a pesquisa de lado, deixar todo o elemento fundamental para a produção de saberes locais, a produção de saberes endógenos e exógenos sobre uma determinada realidade, aquém da sua sorte, e que nos preocupamos apenas em ter o diploma, em termos o capital financeiro e prontos. Então, existe aqui lacunas muito grandes do ponto de vista da responsabilização social das próprias universidades, do próprio Ministério do Ensino Superior e de tantos outros elementos que perfazem um todo complexo que precisa ser pensado quando se fala da produção de saberes em Angola.
Candenga acabou de tocar aqui sobre o texto do Boaventura Sousa Santos, não é? E falou sobre a questão das universidades, não é? Que estão mais preocupados com capitais, não é? E não a própria iniciativa da pesquisa científica, não é? Olhando para a realidade angolana. E também fez-me aqui repensar o texto da Anima Mama, não é? Em que ele questiona que será ético estudar, não é, a África, em que ela traz a questão das imposições da políticas neoliberais, tal como eu disse atrás, não é, das privatizações, não é, que tem levado muitos questionamentos, não é, no setor do ensino superior, não é, e do ensino médio em África, sobretudo em Angola. Podemos destacar que Kandienge, essa é uma questão bastante pertinente. Será que nós podemos destacar que as políticas neoliberais, não é, que Anima Mama, que o Jumia Adesina, não é, e até certo ponto o texto que o Sr. do Boaventura coloca, não é, tem influenciado na fuga de cérebros, não é, de quadros africanos e angolanos, as políticas neoliberais? Bom, eu penso que as políticas neoliberais têm influenciado significativamente nas próprias universidades, o sistema de criação de instituições educacionais, porque, em meu entender, eu vejo que maior parte das universidades, independentemente delas trazerem a natureza social, que é a educação, trazem consigo também o aspecto econômico, não é? E não é em vão que vemos em Angola e em diversas partes do mundo a explosão significativa de instituições de ensino. E esta explosão significativa está ligada precisamente a esta questão em que, para além de se passar a educação, passa-se também a criação de um poderio capital, não é? De um poderio econômico que posicione, sobretudo, os indivíduos numa posição de igualdade. E até porque, se formos pensar a geopolítica atual, não é? Estamos num mundo totalmente capitalista. E Otaviano traz isso de forma muito mais clara, não é? Quando ele pensa o mundo na aldeia global, não é? Pensa o mundo capital no mundo globalizado, não é? Pensa a economia em todos os aspectos e que estas economias hoje nos colocam em um ponto digamos assim, de luta, em um ponto de exploração, nos colocam na construção de políticas econômicas que nos colocam em pé de igualdade com os outros Estados. Então, temos uma visão, digamos assim, pensada, sobretudo, para a capitalização do mundo e que a educação não foge a esta realidade nos nossos dias. Né? Pensa-se na criação de universidades, mas que, ao mesmo tempo, esta produção de universidades vem atrelada à criação de elites econômicas e que estas elites procuram se edificar cada vez mais. E vamos pensar aqui em Angola hoje, o caso concreto de Luanda. Temos mais de 100 universidades privadas, não é? E vamos olhar para o número de universidades públicas que temos. Então, essa é uma questão que nos mete a pensar, sobretudo, as políticas neoliberais
nas sociedades em que temos hoje. Pensar a Angola hoje, no século XXI, não é? E como esta economia se dá em nossa sociedade. Então, para além de termos universidades que trazem essa natureza educativa e a sua função social, temos também questões muito subjetivas, que é a criação de elites econômicas, poder econômico e, sobretudo, a capitalização das sociedades coletivas ou individuais, daqueles que fazem o rol da sociedade econômica angolana. Ok. Kandienga, nós temos presenciado, ou acabamos de ver agora no ranking das melhores universidades da África, as universidades angolanas caíram de forma tremenda. Sobretudo, a única universidade pública que temos em Angola, não é? Os outros estão afiliados, que é a UAN, nem consta nas melhores universidades de África. E a Universidade Católica, que estava representando Angola, também caiu. Não achas que isso aqui tem a ver também, ou seja, a questão da pesquisa científica acaba influenciando bastante, não é, no ranking, não é, para as melhores universidades no continente africano? Se isso for, você acabou de afirmar de que em Angola existem iniciativas, não é, na questão científica. Não acho que as nossas questões científicas ou a pesquisa científica nas nossas universidades são muito frágeis, não é? E atende um determinado grupo social, isso partidário? Bom, eu acho que também não devemos ser assim tão pessimistas, não é? Em olhar para a realidade angolana, não é? Eu não domino qual é o critério, não é, que foi utilizado para a classificação destas universidades, não é? Mas que eu tenho a convicção de que vários elementos foram aí invocados para que se chegasse à conclusão a que esta organização chegou, não é? Então, eu penso que, de qualquer forma, a produção científica das próprias universidades foi tida em conta, não é? Os quadros que são formados por estas universidades também foram tidos em conta. Então, eu tenho a convicção de que são inúmeros mecanismos e métodos utilizados que nós não fazemos a ideia de quais sejam. Mas importa dizer que o elemento fundamental que talvez tenha, digamos assim, contribuído de forma muito significativa para que tivéssemos na posição em que estamos hoje, na posição em que as universidades angolanas estão hoje, sejam elas privadas ou públicas, tenha sido atrelado à produção de saberes, às iniciativas científicas no país, não é? Estas iniciativas existem, mas elas estão, sobretudo, limitadas. E estas limitações devem estar atreladas a vários outros critérios, não é? Vamos aqui pensar a questão que o Estado tem para a pesquisa, não é? Não sabemos se existem políticas públicas viradas para a produção científica num país, não é? E aqui é importante não fazermos confusão entre programas e políticas públicas, não é? Que são coisas muito diferentes. É bem possível que nós tenhamos no país programas, mas políticas públicas
temos, e se temos, como é que estas políticas públicas são implementadas, né? Porque é necessário que, se estas políticas públicas são implementadas, elas trazem o reflexo desta implementação. Então, que reflexo é que estas políticas dão? E se dão, como é que elas são encaradas pelos órgãos que a implementam? Porque não vamos apenas dizer que temos políticas públicas enquanto os resultados destas políticas públicas, viradas no caso concreto para a produção científica, sejam políticas que não deem resultado nenhum. Seria um investimento sem lucros. Né? Seria um faz de conta, seria, digamos assim, implementações que não tenham reflexo nenhum para a sociedade. Então, estou eu a entender que a produção científica tenha sido o elemento fundamental para que as universidades africanas, não é? No caso concreto, as universidades angolanas, estivessem no ranking que foi realizado para a África. Mas também é necessário pensarmos como é que o Estado angolano, não é? Como é que o Estado angolano faz a leitura desta realidade? Como é que o Estado angolano faz? Como é que o Estado angolano encara esta realidade? Em não termos universidades angolanas no ranking. Eu penso que é condição sine qua non do Estado angolano, do Ministério do Ensino Superior e, concretamente, as instituições vocacionadas à produção científica, parar e analisar que tipo de educação nós temos e como é que esta educação é implementada no seu cotidiano, de modo a fazermos com que tenhamos uma educação que traga retornos para o país, de modo a termos uma educação que reflita aquilo que é a realidade social do país. Porque Durkheim diz que a nossa sociedade é reflexo da educação que temos. Então, se as universidades angolanas hoje não estão nesse ranking, possivelmente alguma coisa está a falhar no sistema educativo angolano. É preciso rever, é preciso reformular, é preciso questionar as políticas que são adotadas para o sistema educativo e, sobretudo, para a produção científica no país. Ok, já estamos no ar com o professor, não é? José Capinal ou José Ventura. Quero me desculpar, não é, pelo constrangimento, professor. Consegue me ouvir? Gostaríamos que... Sim, se Candiengue permite que o professor se apresente, nós já estamos no ar, faz 30 minutos, não é? Que o professor se apresente, não é? E depois vamos fazer um breve resumo sobre aquilo que foi abordado aqui e ver o parecer do professor. Muito bem. Para já, muito boa noite ao ilustre Candiengue, boa noite ao José Mussunda, boa noite a todos que nos estão a acompanhar por esta altura. Portanto, vemos aqui uma luta tecnológica bastante acentuada e renhida. Felizmente, conseguimos vencer e cá estamos. Ok, para informar que o professor Ventura foi o meu professor no Instituto Superior Politécnico do Cangonjo, em Angola. Então, convidei ele nesse debate para discutirmos sobre a questão se existe em Angola
iniciativa, não é, na pesquisa científica, não é, visto que ela é professor universitário e também tem um conhecimento, não é, sobre essas questões de pesquisas, etc. E, sobretudo, vamos olhar a análise da fuga de cérebros angolanos, não é, que vão para o exterior do país. Professor, nós começamos aqui fazendo uma análise macro, não é, sobre a fuga de cérebros, não é, dos quadros, ou sobre a fuga de quadros africanos para o exterior, em que nós trouxemos aqui autores e autores que discutem sobre questões voltada à fuga de cérebros, não é? Trouxemos a Nima Mama, trouxemos Boaventura de Sousa Santos, trouxemos a Juminha Dezine, não é? Autores esses que questionam as políticas neoliberais que são implementadas no continente africano, não é? E que têm levado várias manifestações, greves de professores e estudantes, não é? Dentro do continente. Nós gostaríamos de saber por parte do professor quais são os fatores, não é, ao teu ver, que têm levado muitos angolanos para sair do país e estudar fora do exterior, não é? Quais são os fatores? Pois é, primeiramente é importante aqui olhar para o construto inicial da nossa abordagem, que tem que ver com a investigação científica nas nossas universidades. Dizer, José e Kadieng, que há de facto iniciativas ao nível da investigação, embora haja também uma certa letargia, lentidão no que diz respeito à investigação científica nas nossas instituições de ensino superior. Eu mesmo participei por algumas vezes em nome da instituição de ensino superior em que trabalho, nos conselhos nacionais de ciência e tecnologia ao nível do Ministério do Ensino Superior, e destes encontros percebemos que há de facto uma grande vontade por parte quer do próprio executivo, quer das instituições de ensino superior em investir naquilo que é, portanto, as ideias, né? São praticamente ideias e perspectivas em relação à investigação científica no nosso país, mas, entretanto, há aqui um grande problema também, há um grande paradoxo no nosso país, que tem que ver com o quê? Tem que ver com aquela questão de que as coisas passam mais das ideias do que na prática. Não vamos aqui dizer que não haja investigação científica. Há, de facto, alguma investigação científica. Mas se olharmos para aquilo para o número de instituições de ensino superiores em Angola, e olhar para a produção científica que se faz no próprio país, vamos encontrar um paradoxo. Vamos encontrar mais instituições de ensino superiores e menos investigação científica. Quem são as instituições que produzem, de facto, ciência em Angola? São instituições, centros de investigação ao nível da universidade pública, alguma coisa se faz, não muita, e muito poucas instituições privadas. No caso aqui vamos olhar para a Universidade Católica, que é das que mais nos mostra preocupação em relação à investigação científica. Ou seja, a Universidade Católica até hoje foi a única instituição de ensino superior privada que tem estado a mostrar cartas de que está de facto preocupada com a investigação científica para além do quê? Para além do próprio ensino. Porque a investigação, o ensino e a extensão são os três pilares que vão fazer o quê? Que vão, digamos aqui, na nossa realidade, e também ao nível da realidade internacional, convenhamos, que vão fazer do ensino superior um ensino superior de facto. Quando não há investigação científica, quando não há extensão e só há ensino, claro, estamos aqui, como alguns professores têm estado a dizer, estamos aqui a reduzir o nosso ensino, estamos a reduzir a nossa universidade em mero secundário, em mero ensino secundário. E é isso que se também observa cá em Angola. Muito pouca investigação, muito pouca investigação. E é importante dizer que o ensino superior e a investigação científica sempre estiveram juntas, portanto, não pode haver professor universitário
que não faça pesquisa científica, que não produza conhecimento. Não pode. Portanto, há uma ligação muito estreita entre o professor universitário e a própria investigação. Mas nós, na nossa realidade, muito poucos são os professores. Aliás, são os professores investigadores. Aliás, a própria ministra do Ensino Superior, a ministra atual do Ensino Superior, e eu corroborei com a ideia da senhora ministra, o nosso mosaico científico depara-se aqui com dois grandes obstáculos: a falta de investigador e a falta de financiamento. E é aqui onde eu gostaria tanto que a nossa conversa pudesse também girar em torno dessa questão dos investigadores versus investimento, versus financiamento. Ou seja, nós já temos poucos investigadores em Angola. Poucos professores assumem esse caráter investigativo. Limitam simplesmente a reproduzir o conhecimento. Não estamos aqui a generalizar, estamos a falar de que são poucos que, de facto, estão preocupados com a investigação científica. Muitos, a maior parte dos professores universitários no país, estão muito mais preocupados com o quê? Estão muito preocupados com o dar aulas, pensando mesmo que ler livros, compilar conhecimento, compilar matérias é investigação científica, quando não é investigação científica. Então, temos aqui dois grandes obstáculos da nossa ciência, das nossas universidades. Falta de investigadores e falta de financiamento. Por que a falta de investigador, do meu ponto de vista? Porque as próprias instituições de ensino superior, ou seja, são poucas instituições de ensino superiores que fomentam a investigação científica nas suas universidades. Como também são poucos financiamentos também a nível público, mas também não se pode esperar que só o Estado financie as universidades. As instituições de ensino superior privadas, que é ali onde eu milito, podem efetivamente, no seu quadro orgânico, criar centros de investigação científica, promover e incentivar aos professores que investiguem, que produzam, mas para que haja esta produção científica, é necessário efetivamente que essas instituições, essas direções das instituições e promotorias coloquem à disposição dos professores recursos financeiros para que esses professores construam linhas de investigação e comecem com o quê? Com produção de conhecimento científico nas universidades. Senão, o que é que nós vamos ter? Vamos ter instituições meramente preocupadas com o quê? Com reprodução de um conhecimento que já foi produzido há muito tempo. Está a ver como é que é? Então, nós temos um grande problema. O grande problema que temos aqui hoje é, de facto, a vontade estratégica das instituições de ensino superior. Não vamos somente falar aqui que o Estado tem também uma responsabilidade muito grande com a definição de políticas, enfim, agora mesmo começamos há 2 anos com o Conselho Nacional de Investigação de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é já uma grande iniciativa, tem estado aqui a incentivar os professores, os investigadores naquilo que são as investigações nas universidades, mas, entretanto, ao nível das instituições de ensino superior, são poucas instituições que estão dispostas a pôr em prática esta questão da investigação nas nossas instituições. Por quê? É preciso olhar, José Mussunda e Kadienge, é preciso olharmos para como que as universidades em Angola surgiram. Para além da universidade pública, que vem de facto dos anos 60, através dos estudos gerais, que depois veio desenvolver-se com a independência, veio transformar-se na Universidade Agostinho Neto e, consequentemente, bem mais recentemente, veio desembocar nas regiões universitárias ao nível do país. Em 2011, 2010, houve um eclodir do ensino superior privado. E este eclodir do ensino superior privado em Angola não foi seguido com quê? Com as políticas de ciência ou de investigação e extensão. Preocupamos-nos simplesmente de identificar quem tivesse dinheiro e olhou para o ensino superior como uma oportunidade de fazer negócio. Essas pessoas foram admitidas a criar instituições de ensino superior, não olhou-se para aquilo que é fundamental. Não bastava que as pessoas tivessem dinheiro para investir nesse setor. Era preciso perceber o porquê que estes cidadãos estavam a entrar para este setor. Porque não pode ser olhado como um setor de negócio simplesmente.
tem de ser efetivamente olhado como um setor de desenvolvimento. Quando os promotores, quando as pessoas que estão investindo no ensino superior olharem como um setor de desenvolvimento, aí sim, meus caros, aí sim, ali vamos ter de facto investigação científica. Enquanto, e como se criou esse tal, como se criaram essas universidades, esses institutos superiores, da maneira como foram criadas, essa expansão do ensino superior em Angola, de facto, não criou também uma certa... Não se criou um ambiente, não se criou um certo ambiente para que a investigação científica fosse olhada como elemento fundamental para que se admitisse alguém, para que se aceitasse a inscrição de alguém ao nível do Ministério do Ensino Superior, para que este indivíduo criasse uma instituição de ensino superior. Por isso é que agora estamos. Vocês imaginem uma coisa, quando as instituições não têm financiamento para suprir com necessidades básicas, como salários, como outros aspectos, é claro que essas instituições não têm, se não têm sensibilidade, muitas dessas não têm sensibilidade, não têm recursos, depois de 11 anos de funcionamento, 12, 11 anos, 15 anos, não têm recursos, muitas delas, para suprir, por exemplo, salários em termos de crises de Covid-19, claro, meus senhores, essas instituições não estarão preparadas para pagar, para financiar investigação científica, para fomentar principalmente a investigação científica nas suas instituições. Então, como vedes, o nosso problema em relação à investigação científica é muito grande. É muito grande. Não basta simplesmente na vontade. Não basta simplesmente a questão do financiamento. A questão das políticas que o Estado vai criando em relação à investigação científica nas universidades e não só. É fundamental também que essas instituições de ensino superior, as direções, as promotorias, os professores tenhamos vontade todos nós de abraçar e de investir nesse pilar fundamental que faz essa tríade de objetivo do próprio ensino superior, que são o próprio ensino, a investigação e a extensão. Enquanto não olhamos para a investigação como algo fundamental, um elemento fundamental para galvanizarmos o nosso ensino superior, claramente nós não vamos ter o ensino superior que venha fazer parte de rankings a nível local e não só instituições que venham fazer parte de um patamar, de uma posição de prestígio nos rankings, embora também os rankings são discutíveis em função dos critérios de seleção, os critérios de alocação, os critérios de classificação, mas entretanto tem-se olhado por ali que o critério de investigação científica tem sido um critério fundamental para que uma instituição seja alocada numa posição cimeira nesses rankings. Ok, obrigado, professor Ventura, pela breve abordagem, não é? E ficamos, não é, satisfeitos. Sobre essa questão das universidades, não é, das privatizações, etc., não é, e a não preparação, não é, para a pesquisa, o Kandenga acabou também de tocar, não é, em que ele trouxe o texto do Boaventura Sousa Santos, que Boaventura Sousa Santos diz que as universidades estão mais preocupadas, não é, com o capital e não propriamente, não é, a pesquisa ou o próprio indivíduo, não é? E eu acho que o professor começa muito bem em problematizar, não é, sobre a questão do investigador e o investimento, não é, que é uma questão que eu também já iria colocá-lo, porque segundo o texto que eu fui lendo da moçambicana, da Teresa Cruz de Silva, não é, que o lugar das ciências sociais, não é, em Moçambique, ela traz a questão da redução, não é, e a ausência de financiamento para a pesquisa, não é, nos institutos de ensino superior, aponta como um dos fatores, não é, que faz com que os investigadores, os professores cedam rapidamente, não é, para esse mercado, percebes? E faz com que também com que muitos professores e muitos estudantes emigrem para o exterior do país. E o professor acabou de apontar aqui que o financiamento, não é, e a questão da investigação estão interlaçados. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui muito, será particular para o professor, não é, sobre a dependência, não é, dos materiais didáticos.
nós presenciamos que o Instituto de Ensino Superior são muito dependentes dos materiais vindo da UAN, não é? Da Universidade Católica, do próprio ICED. Isso presencio, falo isso aqui por experiência própria, nós ainda vivenciamos aquilo que você acabou de falar, uma reprodução daquilo que são os nossos pilares, não é? Das nossas universidades. Achas que essa dependência do material didático também tem galvanizando ou tem dificultado bastante para o alavanque da pesquisa científica no Instituto Superior? Para esta questão, é importante dizer aqui, Kadieng e José, que olhando para a história da nossa universidade, do nosso ensino superior, nós vamos perceber que até praticamente 2001 existiam em Angola uma única universidade. 2001, praticamente 2001, 2002, vem a Universidade Católica. Depois ainda persistiu e perdurou a existência ainda de duas únicas instituições de ensino superiores em Angola. Depois vão surgindo umas tantas privadas, universidades, e só praticamente em 2012, 2011, 2010, 2009, é que, com a abertura política da estratégia também do próprio governo angolano, foram surgindo outras instituições de ensino superior, quer regiões universitárias em 2009, regiões acadêmicas, e quer mesmo instituições de ensino superior, tudo no âmbito da estratégia de expansão do subsistema de ensino superior em Angola. Isso, em si só, em função da letargia do desenvolvimento do ensino superior em Angola, foi criando-se, portanto, a Universidade Agostinho Neto como, digamos aqui, o paradigma, o modelo de ensino superior no nosso país. E o que é que acontece? Todos os vários cursos que foram surgindo noutras instituições de ensino superior, privadas, quer públicas e privadas, outras, tiveram como matriz, no que diz respeito aos programas curriculares, a Universidade Agostinho Neto. Tiveram como matriz a Universidade Agostinho Neto. E com esta visão, foi-se exportando, para além dos programas didáticos, para além dos planos dos currículos, foi-se exportando também o material. E é importante também dizer que a maior parte dos professores, os primeiros professores, docentes universitários, de alguns cursos, da maior parte de quase todos os cursos, vinham exatamente da universidade pública. E se vinham da universidade pública, era muito normal que os estudantes que vinham da universidade pública e que fossem lecionar, fossem ser professores, estar a professores universitários nas outras universidades, levavam o seu modelo, levavam o seu tipo ideal. E qual era o tipo ideal? O tipo ideal era da sua universidade. Então, carregamos exatamente os modelos das nossas universidades de origem para as universidades de trabalho. É assim que se perceber. Se eu, por exemplo, estou na Universidade X e a dar o curso que eu aprendi, que eu estudei na Universidade W, claro que vou levar consigo o quê? Vou levar consigo as experiências, comigo as experiências, vou levar comigo os programas, vou levar comigo as bibliografias da universidade. Ou seja, eu tenho de ensinar o que aprendi, embora tenho de ensinar o que aprendi e o que desenvolvi a aprender. Porque, como você diz, nós aprendemos sempre. E é aqui onde nós vamos olhar para quê? Para a necessidade da própria investigação científica do professor. Até mesmo o professor do ensino geral tem necessidade de investigar. Mas é importante que o docente seja efetivamente, como disse, um investigador científico. Pelo menos devia ser assim. Só devia ser um investigador científico, porque é assim que acontece em todo mundo científico. Em todo mundo é assim. O professor é um investigador científico. O que também deveria, se todos nós apostássemos e tivéssemos esse ambiente propício para a investigação constante, poderíamos passar a melhorar também aquilo que são
os programas. Mas também é importante dizer que o professor deve ser criativo, o professor deve ser bastante criativo e bastante diligente, bastante perspicaz, porque o professor tem de ir buscar outros elementos. Para além dos elementos de origem, tem de investigar constantemente para dali buscar elementos que possam trazer um valor acrescentado, quer nas suas aulas, quer também no ambiente acadêmico e universitário da instituição em que está a trabalhar. Portanto, essa é a minha pequena experiência e, digamos assim, compreensão do porquê que a maior parte, no princípio da existência do funcionamento de uma universidade de 5 anos, os conteúdos e principalmente as bibliografias estão muito relacionadas com as universidades de origem de cada professor. No Piaget, claro que eu vou trazer também referências do Piaget. Se vier do ICE de Luanda, eu vou trazer referências sociais, eu trarei efetivamente referências destas universidades. Se vier do Brasil, eu trarei referências lá do Brasil, até bibliografia. Eu acho que é um aspecto muito normal e tem que ver muito com a origem do docente. Onde o docente acaba ditando um determinado departamento de ensino e investigação. E um outro aspecto, Kadieng, é que nós reduzimos a investigação, em alguns casos, como meras coordenações de curso, como se fossem direções pedagógicas dos institutos médicos, e não adotar esses lugares como verdadeiros departamentos de ensino e investigação. Pelo menos em alguma realidade. Outra realidade, por exemplo, a universidade pública já ultrapassou isto, embora também a escassez de financiamento institucional, e já tenham os departamentos de ensino e investigação a funcionarem de facto, salvo também aqui a necessidade para que os docentes universitários, mesmo nessas universidades, possam fazer investigações efetivas, né? Portanto, não se faz investigação sem dinheiro, não se faz. Ok, eu gostaria já de colocar uma questão rápido ao Kadieng, também isso vai servir para o professor, não é, Ventura, mas eu gostaria primeiro que o Kadieng falasse, não é, sobre os elementos que estão na base da fuga de quadros angolanos, não é, para o exterior do país. Gostaria que você citasse, não é, alguns elementos ou falasses, não é, o que é que leva muitos quadros angolanos, não é, a saírem do país e vão para o exterior viver e, sobretudo, estudar. Bom, é uma pergunta muito pertinente, né? E aproveito a ocasião para saudar aí o professor, né? Meu companheiro de painel. E eu vou procurar trazer um olhar treinado, não é? Para a nossa realidade concreta, né? Os quadros angolanos, não é? O surgimento de quadros angolanos, de pesquisadores, né? Está extremamente ligada com o surgimento das universidades a nível do país, não é? Como o professor levantou aqui, não é? Período antes da independência, nós tivemos apenas a UAN como ciências, não é? E que estas estavam divididas por regiões, não é? E depois vieram os estudos. Período antes da independência. Alô? Sim, estou ouvindo. Peço perdão cortá-lo, só para ressalvar um aspecto. Nos anos 60 tivemos aqui os estudos gerais, que eram as universidades, o ensino superior nas províncias ultramarinas, tanto em Moçambique, em Angola e não só. Depois, com as independências,
esses estudos gerais foram transformando-se em Angola, transformou-se na Universidade Agostinho Neto e Certo. em Moçambique, por exemplo, na Universidade Eduardo Mondlane, né? Só para ter aqui essa ideia do surgimento do ensino superior aqui em Angola e em Moçambique, no caso. Desculpa ali. Certo, certo. Obrigado por este reparo, não é? E eu gostaria de acrescer também que neste período do surgimento da Universidade Angolana, não é? É importante reter também o papel, não é, que os seminários católicos influenciaram muito neste processo, não é? Então, nós, até 2009, nós tínhamos apenas a Universidade de Agostinho Neto, que atendia o país todo, e que estava dividida em 4 regiões, não é? Com exceção da Católica, não é? Que estava apenas na capital do país, Luanda, não é? E que, com o andar do tempo, foi explodindo, não é? As universidades foram surgindo e aí o quadro de professores, não é? de pesquisadores nas mais diversas áreas foram surgindo. Então, estávamos numa situação muito boa, não é? Politicamente e economicamente, não é? E que isto permitiu que surgisse várias oportunidades de diversos sujeitos da nossa sociedade formarem-se. Depois disso, entramos por um período muito delicado, não é? Da crise, e, em meu ver, esta crise vem precisamente dar uma quebra, não é? Vem dar uma quebra no processo de formação de quadros que vinham corrido de forma muito normal, não é? No período pós-paz, não é? Até pensarmos aí nos anos 2014, não é? Porque depois disso a crise no país aumenta e aí também notamos uma, digamos assim, milhares de pessoas a saírem do país procurando melhores condições de vida e tudo mais, não é? E nós que estamos aqui no exterior a se formar, com certeza também não passamos destas especificidades econômicas, sociais que o país nos apresentou. Então, aqui há uma, digamos assim, evasão de estudantes em universidades locais e muitos deles tendo oportunidades de se formar fora, outros pelo INAB, outras pela Sonangol, nós, no caso concreto, pela Unilab, não é? E tantas outras instituições, o programa PEC-PEC-G e tantos outros que surgem. E neste processo, muitos não voltaram, não é? Outros não vão voltar, outros vão ficar, né? Então, cada um vai dirigir o seu olhar, não é? Para a realidade social com as suas necessidades, com os seus objetivos. E é justamente nesse olhar muito subjetivo, muito pessoal, que entra a questão da fuga dos nossos quadros hoje, não é? Ele vai olhar precisamente que tipo de sistema educativo nós temos, não é? Que tipo de ensino superior nós temos, não é? E que condições é que eu encontro fora dela e como é que eu aqui consigo me enquadrar, o que é que eu consigo fazer e que dentro das universidades angolanas eu não consigo fazer. Então, são questões muito complexas, não é? Que precisamos ter um olhar treinado para compreendermos essa complexidade que a realidade social angolana nos apresenta. E assim, no caso concreto em Angola, o que contribui,
muitas vezes, para a invasão de quadros, de cérebros, como alguns autores dizem, é precisamente a vontade individual ou coletiva, o incentivo na produção de saberes. Porque existem pessoas que, para produzirem, para pesquisar, precisam de um incentivo. E às vezes ele tem esta noção, tem esta ideia, mas não há um incentivo, seja ele institucional ou não, para que esta produção seja feita. E também levantar aqui as especificidades que as próprias universidades metem no indivíduo, não é? Eu me recordo aqui e trazer aqui o exemplo de algumas experiências vivenciadas em Angola, em que você vai escrever a tua monografia, por exemplo, não é? E que você já vai encontrar lá um tema, não é? Vai encontrar lá um tema, e a partir daquele tema você vai formar o objeto da sua pesquisa, não é? E olharmos para a nossa realidade aqui na Unilab, por exemplo, e não vou falar aqui da realidade dos outros países, né? Você é livre em formar o objeto da sua pesquisa, não é? Você é livre em pesquisar aquilo que você acha, desde que você se sinta bem na pesquisa, desde que você consiga viver, não é? Você consiga resolver todos os aspectos que te incomodam, não é? E isto, eu não sei se até hoje ainda se faz, não é? Mas nós tínhamos muito esta natureza, não é? De formar temas a partir de temáticas ou de linhagens já determinadas. Agora, isto pode trazer as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas o papel da universidade é fundamental na formação do quadro que possivelmente terá o interesse pela produção científica ou não. As nossas universidades, elas não nos dão este incentivo, não é? Não nos dão esse incentivo, com exceção de uma e outra, não é? De produzirmos, de nos envolvermos naquilo que é a pesquisa. Por quê? Porque estamos ainda numa educação tradicional, numa educação de reprodução de saberes, numa reprodução que pensa apenas no resultado final e não se pensa nos meios que vão fazer o resultado final. E então surgem as lacunas, e estas lacunas vão se reproduzindo em gerações. E, como o professor disse bem aqui, eu se passar pelo Piaget, com certeza eu vou trazer metodologias, práticas didáticas do Piaget, da UAN, da Católica e etc. Então, é fundamental que o pesquisador tenha o olhar treinado sobre a coisa, é fundamental que o pesquisador seja criativo, é fundamental que o pesquisador pense e repense e, inclusive, se questione sobre o seu objeto de pesquisa. É fundamental que o professor, o estudante, o acadêmico se questione que modos é que ele tem que usar para que não caiamos neste círculo vicioso de reprodução de saberes. E, por outro lado, a própria pesquisa também apresenta consigo vários outros problemas, porque vamos ter dificuldades de referências, vamos ter dificuldades em encontrar conteúdos para a produção destes saberes, não é? E se encontrarmos estas referências bibliográficas, muitas vezes são referências que não estão disponíveis no seu todo. Vamos encontrar a disponibilidade destas referências em partes. Então, são várias questões que contribuem para
a evasão de cérebros angolanos. São várias. E vamos também pensar aqui o olhar crítico sobre a nossa realidade. Será que as nossas instituições estão preparadas em receber o olhar crítico na pesquisa? Estão preparadas em receber em bom tom o olhar diferenciado sobre uma determinada realidade, sobre uma determinada coisa, sobre um determinado fenômeno? Então, temos aqui a questão ideológica, a questão política, a questão social, a questão econômica, no direcionamento das nossas produções. E também aqui é preciso termos o olhar treinado para conseguirmos encontrar a complexidade que existe entre aquilo que eu hoje chamo os faz de conta, não é? Os engravatados de gabinetes, não é? Em que o seu olhar em que o seu olhar está apenas virado para uma determinada coisa, não é? E vamos olhar aqui, por exemplo, a questão do sociólogo, não é? Que deve ter o seu olhar treinado para analisar tudo aquilo que em seu mundo está. Então, o sociólogo olha para Angola e diz, olha, não temos um campo fértil em Angola. Obviamente, não está a aplicar o seu olhar treinado, o seu ofício de sociólogo, sobre esta realidade, sobre a sociedade angolana. Então, precisamos, primeiro, aceitar o pensar de forma diferente. Precisamos olhar para a realidade social angolana de forma diferenciada e, sobretudo, a deixarmos de ser investigadores de gabinetes, deixarmos de ser investigadores engravatados. É preciso ir ao campo, é preciso ir à ação, é preciso fazer com que o que nós aprendemos nas academias seja perpassado. E esse ser passado é, obviamente, ajudar na produção de saberes, é, obviamente, ajudar no partilhamento de ideias reflexivas, de ideias do olhar crítico e acrítico sobre a nossa realidade social angolana. Então, são vários elementos e estes são muito subjetivos para olharmos a fuga de quadros angolanos. Eu penso que me alonguei muito e vou dar uma pausa por aqui, né? Mas sinta-se à vontade. É normal. Dado parabéns pela abordagem e agradeço. Falou de muita boa coisa e retive alguns aspectos também. E deixe-me aqui acrescentar apenas que alguns aspectos. Essa questão de fuga de cérebro da África, de Angola, para o exterior, lembra-nos efetivamente a história do Japão. Do Japão lá, do antigamente, quando os japoneses eram retirados mesmo, se fugiam por várias questões do Japão para os Estados Unidos da América, e lá na América eram muito aproveitados. Mas, entretanto, o governo japonês teve que definir uma estratégia de retenção dos seus quadros, porque viu no capital humano a oportunidade de desenvolvimento. É por isso que nós hoje temos o Japão que temos a China que temos, vemos a China que existe, porque a China investiu efetivamente no capital humano. E é esta visão que, para além de termos a visão, essa visão endógena que nós africanos devemos começar a construir, que é a valorização do capital humano, a valorização do conhecimento que se produz internamente. Mas também
E eu gostaria mesmo de olhar para essa temática desse aspecto. Como é que nós vamos reter quadros aqui? Como é que vamos atrair os nossos quadros que estão lá fora para virem cá, ajudar a desenvolver o país com os concidadãos que cá vivem, cá se formaram, cá se construíram? Se nós valorizamos muito mais ainda um consultor que vem da Europa, como é que nós vamos desenvolver, como é que nós vamos reter o quadro aqui? Então, claro, vamos todos preferir ir viver primeiro na Europa e criar oportunidades na Europa ou lá fora, ir lá se forjar para depois virmos como consultores. Este é o grande problema. Entretanto, olhando para o cerne da questão, primeira questão, um primeiro obstáculo que faz com que as pessoas ou os quadros permaneçam lá fora ou saiam daqui para fora, no passado era exatamente aquilo que o Kadieng mencionou, a questão das opções políticas. Isto também fez com que muitos dos nossos concidadãos intelectuais imigrassem lá fora, procurassem oportunidades lá fora. Isto é, a questão das opções políticas tem que ver efetivamente com as questões de âmbito ideológico. Uma outra questão tem que ver com as liberdades de pensamento. As liberdades de pensamento, mesmo ao nível da academia, também, se não forem salvaguardadas ao nível do país e a nível da própria academia, podem também influenciar, fazer com que muita gente, muitos quadros saiam das suas universidades, saiam do país e vão procurar oportunidades boas lá fora. Outro aspecto tem que ver com a estabilidade social. Nós vemos aqui o tempo de guerra, né? O tempo das águas turvas no país, quando vivemos no período de guerra, nós vimos a saída de muitos bons quadros para lá fora, procuraram se instalar, e temos muitos bons angolanos hoje com nacionalidade, mesmo até americana e não só, que fazem sucesso a nível da academia, a nível das ciências, lá fora. Por quê? Porque o país não esteve estável. Do ponto de vista da estabilidade social, o país não proporcionava condições para que esses cérebros pudessem produzir conhecimento e pudessem aqui criar algum valor acrescentado no que diz respeito à investigação e à própria ciência. Já falamos aqui das questões políticas, de âmbito político e ideológico, também são fatores intrínsecos e fundamentais para que um indivíduo permaneça ou pense em sair, sobretudo quando há perseguição da linha de investigação, daquilo que se faz, enfim, já vivemos muitos aspectos desta realidade e que fez mesmo com que muitos angolanos pudessem permanecer lá fora. E dessa questão da fuga de cérebro, eu busco o exemplo do professor já reformado, o professor Kabengele Munanga, ali da Universidade de São Paulo. O professor Kabengele Munanga preferiu ficar lá fora, é congolês, preferiu fazer o quê? Preferiu ficar lá no Brasil, forjar-se do ponto de vista científico lá no Brasil, porque encontrou condições propícias para que pudesse desenvolver a sua ciência, aquilo que é o seu dever científico e a sua vontade de investigação e a nível da própria ciência. Um outro aspecto que podemos aqui mencionar e que tem que ver com os dias de hoje, tem que ver exatamente a dinâmica universitária. A dinâmica universitária, que esta pode ser interligada com as oportunidades e também os financiamentos. Quando não se há financiamento, quando não se valoriza a investigação científica, não se valorizam os quadros, claro, as pessoas que têm muito boa vontade de crescer nesse campo da realidade acadêmica, que é a investigação científica, vão efetivamente procurar também espaço. Mas para além do lado mesmo do âmbito acadêmico, estamos a falar também das oportunidades de trabalho, as oportunidades laborais.
Isso também vai fazer com que muita gente estude lá fora, encontre oportunidade lá fora, que não encontraria com muita facilidade cá dentro, então se instala lá. Se instala lá. Então, nessa questão da fuga de cérebro, eu preferi mencionar assim os fatores que, no meu ponto de vista e com aquilo que são as nossas experiências e as nossas constatações, podem estar relacionadas com esta fuga, que são, portanto, a liberdade de pensamento, a estabilidade social, a estabilidade política, ou a questão de financiamento, a questão das dinâmicas universitárias, a questão das oportunidades e da própria ideologia. E se olhar mesmo para a questão, mesmo ao nível da história, da própria sociologia africana, nós aprendemos que parte dos sociólogos e fazedores de ciência destes países, muitos deles foram perseguidos. Perseguidos por quê? Porque existe um campo científico que no passado foi tido como um campo não grato, um campo não simpático, não adotado, não conveniente, quer politicamente. E nós estamos a falar de quê? Das ciências sociais. Por quê? O cientista social sempre incomodou. E incomodando era uma persona não grata que precisava ser colocado ao lado. E essa história de colocar ao lado o cientista social está muito relacionada cá na nossa realidade com o próprio eclodir e desenvolvimento da sociologia, quer em África no seu todo, quer mesmo em Angola em particular. Porque o sociólogo sempre foi tido como um indivíduo que despertava as consciências. E havia uma altura que não convinha ter o sociólogo ali, não convinha ter a sociologia institucionalizada, não convinha termos muitos formados nessas áreas das humanidades, porque estes poderiam criar, digamos aqui, uma insurreição social das consciências, o que incomodava mesmo também o poder instituído na altura. Felizmente, hoje as coisas são um bocadinho diferentes, embora mesmo que as próprias ciências sociais, praticamente a sociologia, no que diz respeito às oportunidades relativamente às outras áreas não têm tido a mesma apreciação. E isto também, essa ideia de olhar para a ciência como algo a evitar, porque precisamos manter o status quo, para manter o poder instituído, também levam, é um fator que faz com que os investigadores, os indivíduos voltados para este métier procurem efetivamente emigrar e aproveitar, viver a sua paixão, né? Porque também a ciência é uma paixão, como o sacerdócio, viver esse sacerdócio lá fora, porque encontram espaço, encontram oportunidade. É só olhar mesmo para o professor Elísio Macamo, está lá já na Europa, em Basileia, encontrou espaço propício para efetivamente desenvolver aquilo que é o seu pensamento social. Portanto, são vários fatores, né? Eu gostaria de ficar por aqui em relação a este aspecto, porque é tudo uma relatividade falar sobre esta questão da fuga ao cérebro, se calhar a fuga de cérebros para o exterior, enfim. Se calhar hoje em dia não tem muito a ver com fuga, no sentido das pessoas saírem e migrarem porque querem fugir para ir viver lá fora. Hoje em dia, Kadienga e José, hoje em dia estamos a falar mais de indivíduos que vão lá fora estudar e que encontram oportunidades, fazem uma comparação com a oportunidade que encontrariam no seu país de origem, que teriam na mesma altura no seu país de origem e que não teriam certamente. Então procuram o quê? Quando são bons quadros, são aliciados, aqui o aliciamento de quadros, são aliciados lá fora para que desenvolvam os países em que estão a viver, a ciência e não só. É por isso que em Angola, o senhor presidente, o executivo angolano, está a gizar políticas estratégicas, como aquela de mandar
que há de mandar, de enviar para as melhores universidades do mundo, anualmente 100 estudantes nos graus de mestrado, doutoramento, para que voltem, né? Voltem. Agora, o grande problema, voltem e venham desenvolver algumas áreas do país. O grande problema é qual? O grande problema é que eles vão lá fora, despontam talentos bons e sejam aliciados, e que sabemos muito bem que nós nós ainda temos aquela apetência de achar que viver lá fora é bem melhor. Então, quando você tem uma oportunidade grandiosa de trabalho, a gente muitas vezes não pensa no patriotismo, abandona o patriotismo e olha efetivamente para aquilo que é a nossa visão de vida pessoal e aceitamos às vezes ficar lá fora. Eu acho que nos dias de hoje é mais esse aspecto, ir lá fora, estudar, encontrar oportunidade de trabalho, boas oportunidades, porque é um bom quadro, um bom jovem formado, é aliciado com boas oportunidades e acaba ficando lá. Eu acho que no cômputo geral é exatamente isso. No passado já foi um bocadinho mais diferente. Vinham as perseguições políticas, vinham a falta de liberdade de pensamento na própria academia e não só, a falta de oportunidade, de dinamismo também ao nível da investigação científica, e isso fazia com que muita gente fosse lá fora e pudesse abraçar a ciência e o desenvolvimento lá fora. Ok, obrigado pela brilhante abordagem ao Kandieng e o professor José Ventura. Agora chegou o momento de nós lermos, não é, as perguntas do público, comentários, etc., não é, a fim de vocês darem o vosso parecer. Eu vou começar aqui, eu vou meter na tela maior para que vocês possam ver, não é? Aqui temos o Manuel Nambua, em que ele diz que, infelizmente, olha que a Universidade da UMA, Universidade Metodista de Angola, a atual reitoria cancelou o PIC, Projeto de Iniciação Científica. Como queremos que as nossas universidades haja qualidade se a área da pesquisa é débil? A Universidade Católica tem sido referenciado pelo apoio que tem pelas universidades brasileiras, porém, os trabalhos científicos ainda são insignificantes. Querem rebater-se sobre essa questão do PIC? José, coloque só o banner novamente, por favor. Ok. Bom, enquanto isso eu posso começar, não é? Sim. Pronto. A Universidade Metodista de Angola cancelou o programa de iniciação científica, né? O projeto de iniciação científica. Bom, é preciso problematizarmos por que razão este projeto foi cancelado, que razões motivaram, né, para que a instituição agisse desta forma, não é? Então, só termos respostas desses questionamentos é que nós teríamos um olhar melhor, não é, sobre este PIC. Mas, de antemão, lamentar, não é, que iniciativas do género sejam canceladas. Porque nós precisamos destes projetos de iniciação científica para que não consigo ter tenhamos... O som está muito baixo. Para que tenhamos a nível do país, não é? Produções científicas que atendam às nossas necessidades. Precisamos de projetos de iniciação científica para que pensemos nos projetos curriculares que temos, não é? É fundamental que tenhamos a pesquisa, é necessário que tenhamos projetos para a iniciação científica, para pensarmos o modo como a educação se dá, para pensarmos
como a educação e aquela financiada se dá. E esta educação financiada, como é que ela apresenta resultados? Estes resultados são apresentados para quem? Não é? Então, pensamos nós que é lamentável e deviam haver iniciativas que obrigassem instituições de ensino superior, sejam elas privadas ou públicas, a pensar em projetos que pensem a iniciação científica no seu todo. É preciso aliar a pesquisa à prática. É preciso aliar a educação à prática, porque senão vamos ficar sempre neste círculo de reprodução, não é, de um currículo ocidental ou não é, mas que estaremos em uma situação de reprodução de um currículo que não atende ao capital cultural nacional. É preciso pensarmos nestas questões todas. Quanto à Universidade Católica, não temos muita coisa a dizer, porque realmente ela faz muito, não é? Atendendo a situação científica que o país nos apresenta hoje, a Católica ainda faz muita coisa, embora também seja insuficiente. Não é? Auguramos nós que é necessário que haja um trabalho de casa para que tenhamos no país mais projetos de iniciação científica, seja nas áreas das ciências humanas, das ciências sociais, seja na tecnologia, seja ele na área pedagógica. É fundamental e é necessário que tenhamos projetos do gênero e que não lutemos por este cancelamento de projetos como este. Ok. Candieng, então, o que é que lhe apraz dizer, não é, sobre esse cancelamento de concreto do PIC, não é, da iniciação científica da Universidade Metodista de Angola? Será que é uma medida, não é, louvável ou não para com estudantes e professores? Bom, de antemão não é uma medida louvável, não é? Eu pessoalmente me posiciono contra este cancelamento, independentemente de desconhecer as causas que levaram ao cancelamento deste projeto de iniciação científica, não é? Eu sou contra todo e qualquer cancelamento de projetos de iniciação científica, porque estes projetos de iniciação científica nos fortalecem e nos ajudam a entender o rol da sociedade angolana. Então, este cancelamento, se calhar sustentado pela contenção de gastos da universidade com a situação que o país apresenta hoje, bom, tenha sido talvez justificado. Mas eu me posiciono contra, como eu disse, contra o cancelamento de todo e qualquer projeto de iniciação científica. Porque a partir destes projetos de iniciação científica que vamos ter um olhar crítico de determinadas coisas, é a partir destes projetos que teremos pensamentos distintos, é a partir deste que nós vamos conseguir encontrar, por exemplo, o pensamento social angolano, não é? É fundamental que estes projetos existam e apareçam aí. Ok. Alô? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Muito bem. Olha, o processo de investigação, todo o processo de investigação deve essencialmente concorrer para a obtenção de resultados e não resumir-se em reflexão e dedução. O grande problema nosso, em relação a essa questão da UMA, é que nós nos habituamos
e pensamos que e reduzimos o nosso ensino universitário simplesmente nas atividades letivas. É isto que mais importa na maior parte das instituições. É a atividade letiva, porque é a quantidade letiva que se faz a mais-valia. O lucro, se olharmos para Marx, ou seja, nós olhamos mais para a mais-valia. Porque se começarmos a olhar para a essência do ensino universitário, se começarmos a olhar para além do ensino, mas acasalar, se esse termo mais ideal, o ensino, a investigação e a extensão, nós vamos efetivamente valorizar. Esses projetos de iniciação científica são elementos fundamentais que vão levar, que vão proporcionar aos jovens estudantes a começarem a experimentar-se no quê? Na natureza essencialista do ensino universitário, que é o quê? Que é a própria investigação científica. Agora, não faz sentido uma universidade acabar com todo o projeto e é preciso dar o mérito a uma, porque teve algum projeto de iniciação científica. Quantas instituições de ensino superior nunca tiveram sequer um único projeto de investigação científica na sua instituição de ensino superior? Várias. Senão quase metade dessas, quase 90% dessas nossas instituições de ensino superior não têm projeto, nem têm uma visão de futuro, nem uma visão de investigação, de projetos de investigação científica. Esse é o grande problema. Então, eu acho que, e me posiciono exatamente naquilo que o Kadienga se posicionou, sou efetivamente contra o corte de qualquer financiamento relacionado à investigação científica, na medida que a investigação científica é um elemento inerente à natureza da vida e da existencialidade de uma instituição de ensino superior. Senão, estaremos aqui a regredir e a reduzir mesmo o nosso ensino universitário no mero secundário. É isso. Eu acho que em relação a esta pergunta, e estamos praticamente, provavelmente já a caminhar para o final desta live, penso que é o essencial em relação a esta questão. Vamos então à outra. Ok, temos aqui a questão da Rosinha Jorge. Ela diz o que os professores têm feito para contribuir para a iniciativa da produção científica nas universidades, em particular o senhor professor Zé Ventura, na instituição que leciona. É uma pergunta, digamos, provocadora, mas bastante pertinente. Primeiro, responder o seguinte: não é de tudo uma verdade, que não há investigação científica. Há exatamente iniciativas de investigação nas instituições de ensino superior. Há instituições que nas suas jornadas científicas não só apresentam resultados de investigação, apresentam resultados de estudos, embora ainda encontramos por aqui algumas instituições de ensino superior que, quando são questionadas sobre aquilo que fizeram em relação à produção científica, elas respondem e colocam no seu relatório os trabalhos de fim de curso, as monografias de final de curso como trabalhos de investigação científica que produziram ao longo do ano, e que, de facto, aqui é uma infantilidade tremenda buscar trabalhos de fim de curso, de monografias com o mero objetivo de obtenção do grau de licenciatura ou bacharelato como sendo a única atividade, das melhores atividades de âmbito científico. E outra também que se diz que se faz são estas jornadas científicas. Mas existem jornadas científicas muito produtivas, na medida que elas são compreendidas, e que nem todo mundo compreende aqui na nossa realidade ainda. As jornadas científicas são espaços privilegiados para que os professores e investigadores científicos possam apresentar resultados do quê? Das investigações produzidas ao longo de um período de tempo.
Agora, para ir na jornada científica e simplesmente apresentar resultados de leituras bibliográficas que se fazem em relação de uma temática, penso que também não é um exercício muito simpático do ponto de vista científico, não é muito produtivo. Olhando para outra questão, para a questão da minha mana, assim, diretamente, o que é que os professores têm feito para contribuir para a iniciativa científica? Há muita vontade, as pessoas têm mostrado vontade, têm mostrado, também não se generaliza, são muito poucos professores também, mas há professores ali professores muito comprometidos com a investigação nas suas universidades e na sua própria vida, porque a investigação científica, mais do que uma atividade da universidade, é um projeto de vida de cada docente. Depende muito da motivação e da vontade e da forma como os docentes levam com seriedade esse aspecto. Agora, também, em particular o senhor José Ventura na instituição em que leciona, eu não vou falar diretamente da instituição em que leciona, mas vou olhar para um âmbito um bocadinho mais generalista. O grande problema de muitos de nós jovens, candidatos a cientistas sociais, como eu tenho estado a dizer, é efetivamente o terreno em que nós mergulhamos. Muitas das nossas instituições de ensino superior, principalmente aquelas instituições que eu chamo de instituições periféricas, essas não criam elementos, não criam ambiente propícios para que jovens com vontade possam iniciar projetos de investigação científica. Quando não se há política, quando no seu PDI, no Plano de Desenvolvimento Institucional Universitário, não encontramos uma cláusula que fomenta a investigação científica, quando, portanto, no orçamento anual de uma instituição de ensino superior, não encontramos uma cláusula, uma rúbrica sobre financiamento de investigação científica, claro que nessa mesma instituição de ensino superior não teremos indivíduos a mergulharem para esta. O que nós temos feito com os estudantes, atualmente, temos feito algum esforço para que possamos mergulhar nesta questão da investigação científica, ao invés de ficarmos simplesmente com a mera reprodução e partilha de uma determinada unidade temática ao nível do currículo universitário. É por aí. Alô? Não tenho retorno. O microfone estava desligado. Certo. Okay. Como já estamos prestes a terminar a live, mas ainda tem questões aqui para abordar, não é? Temos essa aqui do Diakenga Victor. Eu gostaria de saber, por parte do nosso convidado, qual seria a motivação que um quadro recém-formado deveria esperar para não almejar a necessidade de uma formação no exterior. Não é? A questão, eu acho que é para os dois convidados. Gostaria que o Kandiengo começasse e depois o professor Ventura desse o remate final da questão. Bom, é uma pergunta assim de grande calibre, não é? E dizer aqui, as motivações dos quadros recém-formados, naquilo que é o alcance das suas necessidades, da sua formação no exterior, elas são muito variadas, não é? São muito variadas. Primeiro, porque é fundamental que este recém-formado, não é? Em nível de graduação ou de mestrado, ou em outros níveis, é necessário que este indivíduo saiba o que é que ele quer, primeiro, não é?
este é o primeiro, é o ponto de partida. Sabendo o que é que se tem, o que é que se deseja fazer, digo, é daí que partiremos em vermos se o que nós desejamos o país nos apresenta ou não. Porque se o que eu desejo fazer é algo que não encontro disponível no país, com certeza eu terei motivações para olhar ao exterior e ir à busca daquilo que eu almejo. Então, esta é uma questão muito subjetiva e que parte do sujeito, que parte da pessoa, em se sentir realizado naquilo que ele deseja. Né? Em que, se eu desejo ser um mestre em ciências da computação, por exemplo, e olho para a realidade angolana, no encontro este curso, com certeza eu vou ter o meu olhar direcionado para um ponto deste mundo onde encontra a realização pessoal. Porque a questão da formação não é só formação, mas traz consigo um pano de fundo, que é a realização pessoal. A realização e o alcance de um foco projetado em um PPV, né, que é o que nós vamos chamar de projeto pessoal de vida. É necessário que eu tenha um projeto pessoal de vida para que eu trace nela objetivos a médio, a longo e a curto prazo. Se eu sou recém-formado e almejo ter um outro grau e em uma área que o país me apresenta, com certeza, eu não terei motivações para olhar ao exterior, não é? E se olhar para o exterior, é necessário atentar-se às especificidades, não é, deste curso, desta natureza, desta realidade que a própria sociedade em si me apresenta. Então, o que nós devemos se atentar é precisamente a realização pessoal, o alcance do foco e o sentir-se feliz na área que pretende se formar ou que se formou para direcionar o seu olhar em outros pontos deste mundo. Pois a formação é algo contínuo. E se é algo contínuo, é algo que deve ser trabalhado todos os dias e de todas as formas possíveis. Então, o nosso olhar para o exterior ou não depende de nós mesmos e depende da realidade que o país nos apresenta. Penso eu que, de forma resumida, é este o meu olhar. Muito bem. Em jeito aqui de acréscimo, eu diria que, primeiro, para a motivação necessária que alguém pode ter para não almejar ir lá fora estudar novamente, é primeiramente saber o objetivo que leva a fazer um determinado curso e o que é que o ambiciona. Portanto, se o indivíduo vai fazer um ensino politécnico com o objetivo de ter o diploma e dele ter a maior oportunidade de concorrer a uma vaga de trabalho, claro que no final da formação e com a oportunidade alcançada, que é ter um ofício, ou seja, a sua formação lhe proporcionar um ofício, efetivamente o indivíduo está motivado, encontra a motivação necessária para não emigrar e continuar os estudos lá fora. Mas, entretanto, se o indivíduo tiver outras ambições, claro, né, outras ambições, e tiver a oportunidade de ir lá fora e continuar com a sua formação, poderá ter esta oportunidade de lá ir, de emigrar, terá necessidade de uma formação no exterior. Eu acho que a questão aqui é uma questão de ambição pessoal. É aquilo que o Kadieng falou do projeto de vida pessoal, projeto pessoal de vida, né? Se a meta é efetivamente, depois de um ciclo de formação,
emigrar para a procura de uma formação que no país não se tem disponível ao nível daquele grau de formação. Entretanto, tendo a oportunidade para emigrar, o indivíduo terá a motivação necessária para partir e assim realizar o seu desejo, que é estudar determinada área de pretensão. Eu acho que é no cômputo, de maneira resumida, esta resposta que poderia, ou esta contribuição que poderia dar em relação à questão do Diakenga Vitor. Ok, iremos ler mais 4 comentários ou 4 perguntas, não é? Eu acho que tem... Não entendo? Não entendo? Vamos ter um bocadinho mais resumido, são 22 aqui, 22:10. Vamos... Certo. Então, mais 2 questões. Vamos resumir as respostas. Sim. Certo. Então, essa dirigida vai para o professor, não é? Eu acho que você está a ver aí. E depois vamos na última questão. Podemos passar as 4, mas respondendo elas assim de maneira peremptória, muito rápido mesmo. Ok, essa aqui vai para o professor. E a outra questão é essa aqui, sobre o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão em Angola, plágio, não sei mais quando, etc. A questão é simples. Essa aqui é mais a contribuição, não é a questão. Essa é a contribuição, não é a questão. E temos aqui do Ailton, né, que vai ser a última questão. Se fosses, não é, desafiado do Ministro do Ensino Superior, que medidas tomarias para reverter este mal que lesiona continuamente não apenas os estudantes, mas a sociedade no seu todo, tendo que o conhecimento gera um produto de benefício para a instituição e o país? Eu não gostaria de me colocar na posição de um ministro, no caso do ensino superior, mas diríamos que o caminho para ultrapassar este dilema, este marasmo, é efetivamente um investimento mais sério no que o ensino superior e também a investigação científica tem respeito. Enquanto o país, embora o país tenha até vontade, é só visitarmos, e eu convido o ilustre que colocou a questão, visitar o site ciência, www.ciência.co.ao, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós vamos encontrar, por exemplo, a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E lá nesse mesmo portal vamos encontrar várias iniciativas e vários editais de investigação científica em Angola. São convidados investigadores com financiamento, muitas vezes externos, para a realização de pesquisas, mesmo ao nível local. Portanto, não vou me colocar na posição, na pele do ministro, mas o essencial mesmo seria um investimento mais sério neste setor. É melhor, eu acho que é melhor não me colocar na posição de ministro. Ok. Então, Kanjenga quer falar um pouquinho para nós encerrarmos? Eu penso que é uma missão muito grande. É uma missão muito grande ter que se posicionar, não é? Se colocar num lugar destes. Mas eu acho que é missão nossa, não é? É missão nossa, enquanto estudantes, acadêmicos, cientistas, pesquisadores, enfim, termos o senso de responsabilidade no quesito educação e no quesito pesquisa. Porque se termos a responsabilidade social e moral de produzirmos, de incentivarmos de modo direto ou indireto a pesquisa, com certeza que a nossa pressão enquanto fazedores de pesquisas, fazedores de saberes, trará algum posicionamento, não é, para o Ministério do Ensino Superior. Então, eu penso que todos nós temos responsabilidades nisso. E nós somos convidados a pensar e a repensar o próprio sistema de ensino superior em Angola, de modo a contribuirmos. E, aliás,
cada um de nós vai escrever um TCC, um trabalho de monografia, um artigo. Se nós pensarmos sobre o país, escrevermos sobre o país, com certeza já é alguma coisa que ajude a crescermos no quesito científico. Penso eu que, de forma resumida, é isso, e agradecer aí ao professor, companheiro de painel, a José Mussunda, não é? E a todos aqueles que nos acompanharam aqui, não é? Tiraram do seu preciosíssimo tempo para cá estarem conosco. Então, obrigado e até os próximos desafios. Professor, muito bem. José, eu gostaria aqui apenas dizer o seguinte, para acrescentar na questão do senhor ministro e não só. Eu acho que o fundamental aqui, e olhando para a nossa cultura política, ser ministro é um bocadinho difícil, e se tivéssemos que ter essa oportunidade, acho que o essencial seria abandonar um bocadinho quando se olha para a questão do ensino, da educação e dos benefícios que a investigação científica pode proporcionar para o desenvolvimento do país, abandonar um bocadinho a ética da convicção e, efetivamente, adotar a ética da responsabilidade. Quando os nossos políticos começarem a ir para esses cargos de ensino superior, quer educação, quer saúde, com a ética da responsabilidade e colocar de parte a questão da convicção política, nós vamos efetivamente começar a construir um país bem melhor, um país que possa orgulhar-se dos quadros que tem e do sistema educacional que adotou. Se não tivermos isso, se o Estado não abandonar um bocadinho esta convicção, esta ética da convicção, e a adotar efetivamente, abraçar a ética da responsabilidade, nós nunca conseguiremos chegar aos pés dos grandes países no que diz respeito ao ensino universitário e não. Eu gostaria já, a jeito de agradecimento, quero agradecer também eu tirei o nome, agora esqueci o nome. Candiengue. O nome do meu amigo. Candiengue. Candiengue. É o Candiengue. Certo. Candiengue. Eu quero agradecer ao Candiengue pela esta oportunidade de partilha aqui nesta rede social. Agradecer muito particularmente também ao José Mussunda, dos meus grandes estudantes cá no nosso país, e não é só minha convicção, mas é convicção de muitos dos nossos colegas. Candiengue, para ter uma ideia, nós ficamos quase que ficamos muito tristes, tivemos o sentimento de orfandade quando sentimos mesmo que o Mussunda tinha que partir, porque era das nossas grandes promessas, era dos rapazes que tinha compreendido a essência do tipo de curso que estava a fazer. E então saber que tem essa vontade de partilhar, essa vontade de desenvolver-se, é de facto uma grande alegria para nós que participamos no processo de forjamento, se podemos assim criar essa palavra, né? No processo de forjar-se deste grande jovem. E tem muito ainda tem muito por oferecer para a nossa ciência. Portanto, a nossa ciência agradece, como diz o professor Pedro Maria, a nossa ciência agradece. Quero agradecer também por este grande momento e tudo bom para vocês. Ok, nós também agradecemos ao professor Candiengue e tenham uma noite feliz e nos encontramos para o próximo debate. Ok, próximo debate então estamos aí para ligar. Ok, obrigado.